Hoje, meus amigos, enquanto eu fazia minhas pesquisas, eu achei um manhwa de qualidade excelente para vocês. Assim que eu vi esse mangá eu pensei, é isso que eu estava procurando. Olhem, alguém está se confessando para o Zeng. Parece que era a quinta menina que ele recusava essa semana. Não dava para entender aquele cara. Pelas contas, ele já deve ter recusado 1/3 das garotas da escola. Sua resposta era sempre a mesma. Não tinha interesse nenhum em romance. Ele sempre declarava que as garotas pareciam serem boas pessoas. Por isso, não deveriam desperdiçar sua energia com ele. De repente, uma garota grita ao fundo, mandando ele esperar, querendo saber quantas vezes mais ele vai recusar suas confissões. Ela exige saber qual era o tipo de garota que ele gostava, e ele pergunta se por acaso respondesse, ela ia parar de incomodá-lo. Só pelos balãozinhos já dá pra ver que esse manhwa vai ser deveras duvidoso. Nesse momento ele se vira, dizendo que gosta das safada, das bandida, das cachorra. Gritando, ele reafirma que era isso mesmo. O negócio dele era as vagaba. E se por acaso ela quisesse se tornar uma para tentar o agradar, isso só o faria a desprezar ainda mais. Ele gosta das cachorra puro sangue. É isso mesmo, ele gostava das cachorras naturais. O cara deixa a menina em choque, perguntando se ele realmente estava falando sério. De repente, outra menina chega por trás dele, perguntando se então ele gostava das cachorras. Essa era Bayan, a presidente do conselho disciplinar, querendo saber como um aluno até então com cabeça saudável estava dizendo coisas tão sem vergonhas. Suspirando, Sheng pede para por favor deixar ele ir, pois ele só queria poder ir para casa. Mas a menina grita, perguntando se ele acha que ela ainda estaria ali, se alguém não tivesse saído gritando por aí que gostava das cachorras. Pegando uma caneta, ela anota o nome dele, afirmando que aquelas eram violações graves. Com seu caderno em mãos, ela diz que ele tinha cometido 2 violações graves. A primeira foi usar um linguajar vulgar. A segunda foi abertamente demonstrar interesses inapropriados. Aquele comportamento vulgar dele manchava a reputação dos alunos e o nome da escola. Alguém como ele deveria ser apedrejado na praça pública da escola. Embora eles não interfiram com relacionamentos normais entre os estudantes, alguém como Zeng que falou tal absurdo deve ser punido. Tudo que o cara queria era uma safada. Isso por acaso é algum crime? Já sem paciência, o cara simplesmente sai andando, dizendo que ela estava certa e que ele iria aceitar sua punição. A menina de antes, que estava querendo o corpinho do Prota, vai até a presidente irritada, perguntando o porquê ela estava dificultando as coisas para o Zeng. Porém, a presidente afirma que ela também era culpada por aquela situação. Se afastando, o Prota pensa que havia muitas razões para não querer atividades românticas. No caso dele, ele prezava por uma alma livre e um estilo de vida que economizasse energia. Ainda assim, alguém que prezava por tais princípios ainda podia ser enganado e corrompido pelos prazeres da carne. Agora eu entendi, o cara é um monge. Ao fundo, a menina gritava que alguém como a presidente do Coração de Ferro nunca teria um namorado, o que a deixa irritada, fazendo as meninas correrem depressa. O plot twist se aproxima, tá? Haha, moleque! Outro membro do conselho pergunta se a Nan não tinha pegado pesado demais. Porém, ela responde que manter a disciplina da escola era o dever delas, e se eles não tivessem causando problema, não teriam que ser tão rigorosas. Em seguida, a menina comenta se por acaso ela já tinha ouvido falar daquele artista estranho. Pelo que ela sabia, tinha um artista que gostava de desenhar coisas inapropriadas, e tudo indicava que ele era da escola delas. Dizem que o trabalho dele é cheio de todo tipo de cenas indecentes. E recentemente, alguém tinha percebido que o fundo de todos os seus trabalhos era baseado na escola delas. Um pouco incomodada, a Nan pergunta se estava falando sério, afirmando que se ela pegasse essa pessoa, entregaria ela para a polícia. Em seguida, vemos algumas cenas deveras estranhas, onde basicamente vemos uma guerreira lutando contra um povo. A moça desenhando aquela cena ria sozinha, dizendo que era desse jeito mesmo, e que mesmo que o ambiente escolar não possa mais ser usado, ainda havia muitos lugares para se inspirar. E então ela dá uma avaliada nos próprios produtos para ter um traço de desenho mais objetivo. A menina parecia deveras engajada com a história em questão, demonstrando muita atenção aos detalhes. Nesse momento, sobre a cama, vemos o uniforme da escola, e nele continha o bracelete da presidente do comitê disciplinar. É isso mesmo, meus amigos. A presidente do comitê disciplinar, na verdade é uma tarada maluca enrustida. É uma pervertida obcecada por moluscos.
Rolando os comentários, ela fica irritada, comentando que o autor não parecia fazer nenhum esforço para botar algo na história que não fosse polvos e meninas gostosas, o que a deixa indignada, afirmando que eles eram os idiotas sem bom gosto. O usuário Eu Não Sou um Pervertido diz que é triste ver que o artista foi completamente corrompido e sua faísca criativa tinha se apagado totalmente. Furiosa, ela resmunga que eles não sabiam apreciar uns bons tentáculos. Quebrando sua caneta, ela afirma que a culpa era deles, por ficarem pedindo para ela desenhar cada vez coisas mais bizarras. Furiosa, ela fala que não tinha como desenhar tentáculos, já que nunca tinha os visto antes. De repente, ela recebe uma notificação. Era seu editor dizendo que outra vez seu trabalho tinha ficado em último lugar esse mês, avisando que se ela ficar 3 meses consecutivos em último lugar, eles terão que cancelar sua série. Cancelar minha obra de arte? Que absurdo! Triste, ela se questiona se realmente não poderia fazer isso. Se levantando, ela declara que não tinha outra escolha. Ela precisará usar a magia familiar proibida para aumentar sua inspiração. E isso tudo era culpa daqueles pervertidos safados. Rapidamente, ela começa a imprimir umas folhas que parece que ela vai fazer um ritual. É isso mesmo, ela tá decidida a summonar uma criatura depravada nesse mundo. Certo, vamos ver. Preciso fazer o círculo de invocação, recitar o feitiço de invocação e oferecer o meu sangue para firmar o contrato. Ajeitando as folhas no chão, ela acredita que usar folhas impressas deve funcionar sem problemas. Das profundezas do inferno, um coro chama, anunciando a chegada dos condenados. Eu invoco você, minha criatura pervertida. Pela minha linhagem e sangue eu o convoco. Apareça, meu povo depravado. No momento que o círculo começa a ressonar, ela não consegue acreditar que realmente estava funcionando. Ela estava invocando uma besta pervertidamente duvidosa no seu dormitório no meio do campus. Para falar a verdade, ela não tinha bem certeza se summonar aquela criatura não poderia dar problemas e acabar levando alguém de arrasta. Não, agora não é hora de recuar. Esse preço vale a pena para fazer um hentai de qualidade. Irei superar os meus limites. Definitivamente ela vai fazer todos que olharem o seu mangá espirrarem até a morte. Daí do nada ela invoca o Kazu Senpou-chan. Amém, irmãos. Eu não tenho tentáculos, mas eu tenho um taco e um soco inglês. Porém quem surge diante dela é o Zeng, o garoto de antes que disse que gostava das cachorras. Ao se verem, ambos ficam em choque. Sem demora, o garoto rapidamente percebe todo o material duvidoso que havia ao redor. Parece que ele havia descoberto algo realmente inacreditável. A grande presidente do conselho disciplinar, conhecida como Cara de Ferro, tinha na verdade uma identidade secreta. Seu apelido como artista era Água Benta. Água Benta é foda. Então, a famosa tarada que todo mundo estava comentando era você, não era? A Nai. Nesse mesmo momento, ela tenta disfarçar, perguntando de quem era essa Nai que ele estava falando, afirmando que ele parecia estar confundindo ela com outra pessoa. Porém, ele logo avisa que o uniforme dela, com sua abraçadeira de identificação, estavam ali em cima da cama. Mesmo assim, ela insiste que aquilo era apenas um cosplay. Em seguida, ele fala que aqueles desenhos eram da sua escola. Ainda assim, ela insiste que aquela era uma arquitetura bem comum. Porém, por fim, ele pega o cartão escolar dela que estava no chão, dizendo que o quarto dela era bem bagunçado. E embora não seja de julgar, ela tinha uns gostos bem duvidosos. Rapidamente, ela puxa seu cartão da mão dele, dizendo para não olhar sua foto. Em pânico, ela pensa que está acabada, sem conseguir entender o porquê tinha invocado aquele maldito. Isso que dá a fazer ritual de invocação com o círculo mágico da Shopee. Em seguida, ele pergunta se o que ela tinha feito era usado magia para invocá-lo. E por mais inacreditável que isso seja, ele tinha algo que precisava perguntar para ela. Enquanto isso, ela se perguntava se ele estava querendo saber mais de seus segredos. Pegando um taco, ela diz que não tinha jeito, e que por falar em magia, ela conhecia uma ótima magia para apagar memórias. Assustado, ele pergunta o porquê ela tinha um taco em casa. Porém, quando se aproximava dele, ela acaba resbalando. E é claro que ela acaba caindo com os balões na cara do moleque. Isso aqui é física. É quase como a lei da gravidade. Rapidamente ela se afasta, dizendo que não acredita que essa cena de mangá de pervertido maluco realmente aconteceu. Porém, nesse momento, ela nota algo. Aquilo, segurando suas coxas, com todo respeito, é claro, eram tentáculos. Ela não consegue entender o que está acontecendo, mas isso é bom, muito bom.
O Prota então fala que agora que ela tinha visto seus tentáculos de ataque, não tinha mais o que explicar. Era sobre isso que ele queria perguntar. Se esses tentáculos pegajosos e deveras duvidosos tinham alguma coisa a ver com ela. Tentáculos! Tentáculos bonitos! Realmente são tentáculos, eu não consigo nem acreditar. Olha como eles escorrem um líquido brilhante e bonito. Maluca pervertida. Ela diz que no fim sua invocação não tinha falhado. Olhe esses tentáculos bonitos, eles são magníficos. Cale sua boca, sua maluca, e tente se acalmar. Alguns momentos depois, ela pergunta se ele realmente não sabia como tinha ficado desse jeito, e se essa era a razão para ele recusar todas as confissões. O que ele responde que era exatamente isso. Se ele ficasse animado ou emocionado, aqueles tentáculos apareciam. Aquele papo dele gostar das cachorras era só para ele recusar as confissões. Pra ser bem honesto, ele estava bem animado com a ideia de namorar na faculdade. Mas antes do semestre começar, de repente esses tentáculos apareceram. Um humano criar tentáculos gulosos do nada definitivamente não era um bom sinal. Se ele tentasse namorar, iria acabar preso em algum zoológico, dissecado e provavelmente decapado. Animada, ela pergunta o que ele achava do desenho, mas ele pede por favor para ela não usá-lo de cobaia nesses testes estranhos. Em seguida ela afirma que por mais que tenham invocado, não tinha nada a ver com ele ter desenvolvido tentáculos gulosos. Na verdade, ela nunca tinha ouvido falar de algo assim. Ainda assim, ele não acredita nela, perguntando se ela realmente estava falando a verdade. E ela responde que a única coisa que sabia é que ele tinha sido invocado como o mal da depravação suprema. Um monstro pervertido, deveras questionável e assustador. Ainda assim, ela diz que não acredita que teve tanta sorte de invocar um monstro tentáculo humanoide. Definitivamente ele era perfeito para seu mangazinho de conteúdo duvidoso. Apontando para ele, ela declara que estava decidido. Ele seria a referência para seus trabalhos, e agora seu precioso mangá estava salvo. Porém, ele apenas se levanta, indo para a porta falando que sente muito, mas não pode fazer isso, e que ele já estava de saída, então eles se viam por aí. No entanto, com um sorriso maligno, ela o manda esperar. Nesse momento, ele se pergunta o que era isso e por que não conseguia se mexer. Pegando em seu ombro, ela pergunta se ele achava que uma invocação era como pedir um iFood. Para evitar que o convocado fique fora de controle, um pacto de sangue era formado. A última vez que eu fiz uma invocação eu tive que botar fogo na casa, pegando com vontade nos tentáculos. Ela pergunta se ele ainda achava que podia fugir. Pressionando seus canhões de cálcio contra ele, ela pergunta o que ele achava da ideia de firmar um contrato com ela. O contrato seria de corpo e mente compartilhados. E se algo acontecer com ela, aconteceria com ele também. Além disso, fazendo uma cara suspeita, ela diz que podia fazer os seus corpos se moverem em sincronia. Aí a menina já começa a fazer umas paradas sinistras. Desesperado, ele pede pra ela parar, falando que ele sabe sua identidade secreta de artista tarada. Sendo assim, se ele cair, vai levá-la junto. A Ana explica que mesmo com as mesmas ações, corpos masculinos e femininos produziam resultados diferentes. Em seguida, ela pergunta se ele sabe que coisas maravilhosas podem acontecer com essa diferença. Com isso, Anai demonstra sua teoria de forma prática e repentina. Esse era um experimento deveras perigoso. Logo Zeke começa a se tremer todo, com seu galo querendo cantar. Diante daquela situação, ele não vê escolha a não ser se render. Anai o observa de cima com um ar de superioridade e satisfação, mas ela se questiona se talvez tenha ido longe demais com aquela provocação. Mesmo assim, conclui que não há outro jeito, pois já o invocou e precisava dos tentáculos gulosos dele. Determinada, Anai afirma que fará de tudo por seu objetivo de upar como desenhista de conteúdos gulosos. Assim que ela usa sua magia para desarmá-lo, sem entender a intenção dele, Anai pergunta qual era o plano e como deveriam começar. Plano? Ah, já que você quer referências, então você terá referências. Por um momento ela hesita, mas já é tarde demais. De repente, um dos tentáculos dele começa a subir por sua perna, enquanto ele dizia que só estava fazendo o que ela tinha pedido. Quando percebe, seus braços e pernas já estão presos pelos tentáculos. Em pânico, Anai grita querendo saber quem é que tinha dito para ele fazer aquilo agora. Mas ele a tranquiliza, dizendo que pode controlar os tentáculos. Porém, no entanto, eles não possuíam nenhuma sensibilidade. Ah, aí é F, né, chat? Não tem condição. Em seguida, Anai solta um grito de desespero
desespero ao sentir a apalpada dos tentáculos gulosos. E ela pergunta como ela conseguiria desenhar daquele jeito. Se vira, minha filha, o cara tá fazendo o trabalho dele, agora faça o seu. Para ajudá-la, Zeke diz que nesse caso irá soltar suas mãos. Contudo, ele decide prender seus pés no lugar, o que a faz gritar que aquilo também não funcionaria. Eu acho que tá funcionando. De ponta cabeça, Ana exige que ele a coloque no chão imediatamente. Aquela, de fato, era uma posição difícil de lidar. Tempo depois, ela nota que usar Zig como referência realmente melhorou os reviews de seus trabalhos gulosos. Os caras estavam perguntando se por acaso ela tinha comprado um polvo. Comprado não, invocado. Ainda assim, Ana estranha que sejam sempre as mesmas pessoas comentando, achando que um deles era bem exagerado. Então ela se lembra que foi o comentário de um leitor que lhe deu a ideia do círculo de invocação. Ao mesmo tempo, Zig parece muito nervoso enquanto mexia em seu telefone, dizendo que estava apenas respondendo algumas mensagens. Claramente desesperado, ele fica socando o telefone pensando que isso era ruim. O usuário Eu Não Sou um Pervertido, que tinha comentado perguntando se a autora nunca tinha visto um tentáculo antes, era na verdade ele. E agora ele não conseguia excluir essa maldita conta. Começando a mexer com os tentáculos, Ana explica que por seus hábitos, ela era mais observadora, por isso não conseguia ter uma visão completa. Para pequenos detalhes isso funcionava bem, mas ela não conseguia captar o corpo inteiro dessa forma. Estudioso de hentai. Com isso, ela sugere comprar uma boneca para ele, que alerta sobre a censura e que dessa forma o coitado do Kazu Senpou-chan iria passar fome. Em seguida, Ana entrega um rascunho de mangá que desenhou, o que o deixa surpreso com a rapidez. Avaliando o produto com muita calma e atenção, após um breve momento de profundas observações detalhadas e cuidadosas, ele fala que a arte era boa, mas o conteúdo era muito comum e tinha uma história muito fraca. O negócio é desenhar gostosa, a história a gente encaixa depois. Irritada, ela pergunta se os leitores apenas não passavam direto para a parte boa. Depende do leitor. O leitor que lê com a mão esquerda eu acredito que passe. Irritado, Zig retruca que é por causa dessa mentalidade que só surge em obras chatas. E os leitores exigentes querem enredo e personagens consistentes. Personagens consistentes a gente já tem, agora falta o enredo. Com determinação ele afirma que menos fanservice, na verdade significava mais fanservice. Não podemos confiar a história apenas em gostosas. Precisamos de história também. Precisamos de meninas saudáveis com boas histórias. Esse é o meu jeito ninja. Após refletir sobre o enredo e as observações, Anai conclui que só restava um único caminho a seguir. O plano é o seguinte: Zig iria namorar alguém para que ela possa observá-lo escondida e produzir bons materiais gulosos. Em seguida, ela o encoraja a mostrar suas verdadeiras cores e conquistar alguém. Completamente atordoado, Zig percebe que não foi isso que ele quis dizer com sua crítica. Enquanto Anai o parabeniza alegremente pela sua oportunidade de ter o encontro, Zig retruca que ela é a única feliz com essa situação. Irritado, ele questiona se ela não tinha entendido nada, explicando outra vez que seus tentáculos aparecem quando entra em modo guloso, por isso ele rejeitava as garotas. Modo guloso de ataque. Com raiva, ele compara a sugestão dela a um pedido para que ele cometesse um pecado como não deixar o like pro Kazu Senpou-chan. E com uma cara de pau, ela diz que de qualquer forma, aquilo tinha sido ideia dele, e que ela só pensou em aproveitar a oportunidade também. Vendo que Anai estava fingindo não ter ouvido nada, Zig a acusa de tentar desviar do assunto. Para acalmá-lo, Anai afirma que ele não precisava se preocupar, pois ela também estaria em apuro se ele fosse descoberto. Com isso, ela garante que iria ajudá-lo, já que os dois estavam no mesmo barco. Tocando seu rosto, ela sussurra que não está pedindo para ele ir até o fim com isso. E até o fim, rapaz? Que isso, rapaz? Logo em seguida, ela o provoca perguntando se ele era o tipo de fera que fantasiava com qualquer garota, o que prontamente ele responde que claro que não. Satisfeita, ela diz que nesse caso não há problemas, pois ele só precisa se aproximar das garotas para que ela encontre sua inspiração para fazer seus conteúdos gulosos. E então, se afastando, ela afirma que colaborar com ela não será uma perda, já que ele poderia ter um doce romance.
Como argumento final, Anai revela que pode quebrar a maldição que o transforma em um monstro de tentáculos gulosos. Chocado com a revelação, Zig pergunta se isso significava que ele poderia voltar a ser um humano normal. Com confiança, a bandida afirma que sim, o lembrando que ele já tinha visto sua magia em ação. Para provar seu ponto, Anai revela ser uma bruxa de uma família com mais de 1000 anos de história. De bruxa para ilustradora da indústria gulosa. Deixa aí nos comentários se vocês acham que isso é um bom progresso. Contudo, ela explica que precisará investigar a causa da maldição, então não poderia removê-la imediatamente. De qualquer forma, ela garante que ninguém é mais conhecedor de magia do que ela. Falou a maga que estava fazendo invocação com papel impresso, porém, temos que concordar que ela possui um bonito pé. Bonito pé eu posso ver. Finalmente, ela propõe o acordo. Ele a ajudaria com seu mangazinho guloso e ela encontraria um jeito de se livrar desses bonitos e saudáveis tentáculos. Após um momento de silêncio, Zig pondera sobre a proposta dela. Por fim, ainda meio hesitante, ele acaba concordando. Com um sorriso vitorioso, Anai comemora, dizendo que o acordo estava fechado. E com isso, ela fala para eles não perderem mais tempo, sugerindo que comecem imediatamente. Nesse momento, ela puxa uma maleta preta com o pé. Sem entender, Zig questiona o que eles vão começar a fazer, imaginando cenários deveras estranhos. Logo, ele entra em pânico, pois reconhece aquele tipo de situação de vários mangás. Para seu desespero, ele se lembra que ela mesma já tinha desenhado uma cena daquele tipo. Com um sorriso malicioso, Anai mostra uma coleira, fazendo Zig se perguntar se o conteúdo da maleta era impróprio para menores. Em pânico, ele grita que aquilo não dava. Coisas tão horrendas como essa eram completamente inaceitáveis. Porém, ainda animada, Anai diz que esse seria o primeiro passo deles para encontrar o seu alvo. Abrindo a maleta, um monte de fotos começa a cair dela. Olhando para as fotos espalhadas no chão, Zig fica surpreso. Confusa com a reação dele, Anai pergunta o que mais poderia ser, mas Zig diz para eles apenas manterem o foco no tópico. Ao pegar as fotos, ele percebe que são das alunas da escola. Ao notar que aquelas não pareciam serem fotos de identificação do manual do estudante, ele pergunta aonde ela tinha conseguido aquilo. Com naturalidade, Anai explica que o conselho estudantil pediu para ela tirar as fotos, e ela acabou secretamente fazendo uma cópia para si mesma. Indignado, Zig acusa Anai de ter roubado as fotos, questionando se ela planejava que ele fosse atrás até de uma professora. No entanto, ela pede para ele não se preocupar com os assuntos triviais e focar em encontrar seu primeiro alvo. Diante disso, Zig lamenta que não precisavam nem se preocupar, pois ele já é sobrecarregado com rejeições toda semana. E então, com uma cara séria, ela diz que sabe, mas que ele não podia escolher qualquer uma, pois precisava de alguém especial, que faça as pessoas pensarem ser impossível. Porém, Zig duvida que exista alguém com esse perfil na escola deles. Enquanto procurava nas fotos, Anai admite que não é fácil encontrar a pessoa certa. De repente, um brilho de inspiração surge em seu olhar. Logo em seguida, ela anuncia que encontrou o alvo perfeito e o desafia a conquistar Kia Kinshue. Completamente chocado, Zig não sabe nem o que dizer. Assim que ele grita que isso era impossível, Anai comemora, dizendo que era exatamente essa a reação que ela estava buscando. E então ela descreve o alvo, Kia Kinshue, a garota mais popular da escola, famosa por odiar homens e ter rejeitado inúmeros garotos. Além disso, circulam rumores de que ela não se interessa por homens e que toda a academia era apenas uma pequena parte dos bens de sua família. A simples lembrança da reputação dela com uma atitude fria e direta deixa Zig completamente apavorado, pois ele podia até ser expulso ou algo até pior. Satisfeita, Anai confirma que a família de Kia é rica e revela a informação crucial de que ela na verdade gosta de fêmea. Com isso, Zig conclui que a tarefa era simplesmente impossível, já que ela não teria nenhum interesse nele de qualquer forma. Diante do impasse, com entusiasmo, ela sugere que nesse caso ele se torne uma garota. Aquela sugestão deixa Zig completamente sem palavras e paralisado. Em seguida, sua mente parece entrar em curto-circuito com aquela ideia absurda. Anai o repreende à distância, questionando sua hesitação e pergunta para que mais serviria aquilo.
Em seguida, ela o agarra e o instrui do plano completo. Ele deve se vestir de mulher para conquistar o coração de Kia Kinshue. Logo depois, ela se prepara para analisar o corpo dele para o disfarce. Pouco tempo depois, o resultado do plano de Anai é visto na escola. Zig agora estava transformado no tipo de garota que Kia Kinshue adoraria. Completamente envergonhado, ele mal consegue acreditar que o plano já começou de forma tão extrema. Assim, a operação para conquistar a garota mais difícil da escola começa, com a estreia de Zig em seu novo disfarce. Enquanto caminhava pela escola, Baianan percebe que todos a encaravam por ser uma aluna desconhecida. Incomodada com os olhares, ela puxa sua saia para baixo, se perguntando se por acaso estava em uma escola ou em uma passarela. E então ele pensa que a culpada era a própria Baianan, e que jamais usaria essa roupa se não fosse para se livrar dos tentáculos. Perto dali, outras alunas comentam que ela usava o uniforme da escola, mas que nunca tinham a visto antes. Logo uma delas, Xiaofei, a observa atentamente, tentando se lembrar de onde a conhecia. De repente, alguém pega em seu ombro, chamando por ela. Se virando assustada, lá estava Xiaofei, que estava curiosa, perguntando se por acaso elas já não se conheciam. Porém, se tremendo, Zeng responde que provavelmente não. Nesse momento, uma amiga de Xiaofei a puxa pelo braço, a questionando o que ela estava fazendo. Em seguida, a amiga a arrasta para longe, enquanto se desculpava pelo comportamento dela. Se afastando, a amiga lembra Xiaofei que ela já tinha sido rejeitada pelo Zig no dia anterior. E se ela tinha perdido a cabeça e agora estava atrás de mulheres por estar usando essa cantada furada. Nesse momento, as garotas apontam para a entrada da escola, anunciando que a irmã mais velha tinha chegado. Confuso, ele se pergunta quem poderia ser essa tal irmã mais velha. Nesse instante, uma motorista abre a porta de um carro de luxo, aonde uma bela e saudável dama desce do carro. Com uma expressão séria, ela pede a sua pasta para assistente. Ao verem a cena, as outras garotas gritam animadas por ela. Boquiaberto, Zig pensa que essa escola era realmente uma passarela. Aquela vindo em sua direção era Kia Kinshue. Diante de sua aura intimidadora, Zig se questiona como conseguirá iniciar uma conversa. Logo ele se sente completamente encurralado pela presença imponente de Kia Kinshue, que a questiona diretamente, querendo saber o porquê estava sendo encarada. Imediatamente ele se desculpa pelo mal entendido, mas logo pensa que essa era a oportunidade perfeita para puxar assunto. Contudo, a postura de Kia a faz hesitar e apenas a observa se afastando. Kia ignorou e apenas continuou andando. Enquanto isso, alguém via aquela situação de longe, dizendo que isso era inacreditável. Ele nem mesmo tinha aberto a boca. No terraço, Baianan diz que era exatamente isso, afirmando com um sorriso que a aura nobre de Kia Kinshue é exatamente o que procurava. Definitivamente valia a pena persegui-la. Zig a questiona se eles realmente devem seguir com esse plano, e se por acaso ela tinha pensado nos riscos de serem pegos. No entanto, ela responde com entusiasmo que se for pega, seria ainda mais emocionante. Imaginando o clímax da história, quando Kia Kinshue descobrir que sua amada é na verdade um garoto. Na sua fantasia, ela visualiza a expressão de desespero no rosto de Kia Kinshue ao descobrir a verdade, imaginando uma mistura de amor e nojo, deixando Kinshue presa e incapaz de resistir. Mas Sheng a interrompe, a mandando parar com essas loucuras, dizendo que a próxima parte vai dar ban no Kazu Senpao-chan. Com isso, ele se preocupa que se for exposto, os fãs de Kia Kinshue o despedaçarão. Baianan, no entanto, o tranquiliza, prometendo usar suas conexões no conselho estudantil para ajudá-lo, explicando que a prioridade é se disfarçar para conquistar Kia Kinshue, e como a aula já ia começar, ele precisava se apressar. Agora na sala, os alunos comentam sobre a aluna nova, maravilhados com sua beleza e com seu belo par de pernas. E então Zeng observa Kia se aproximando de sua carteira, que logo em seguida se senta ao seu lado. Assim que a professora entra, ela anuncia que a aula está começando e fará a chamada. O ângulo de câmera desse autor é realmente interessante. Com um sorriso, Zeng tenta ser simpático e cumprimentar Kia.
Porém ela responde com o olá seco, sem nem mesmo olhar para o lado. Imediatamente, Zeng percebe que a aura de Kia Qingxue é tão forte que parece estar em outro mundo. Nesse mesmo momento, a professora começa a chamada, mas ele continua distraído sem responder. Diante do silêncio, a professora insiste, gritando pelo nome dele, que com um susto se levanta dando um pulo, respondendo que estava presente. E então somos apresentados a ele como a aluna nova. Logo, uma das colegas se lembra que o nome era bem parecido com a de um garoto que era bem popular, apenas mudando a entonação. Aquele comentário chama a atenção de Kia, que repete o nome dele intrigada. Em pânico, Zeng reclama mentalmente com Baianan pelo nome terrível que ela escolheu. As garotas continuam cochichando, agora se perguntando se Xiao Zeng não se parece com alguém. Aterrorizado com a possibilidade, ele se perguntava em desespero se já havia sido descoberto. Não deu nem tempo de espiar as menininhas no banheiro. Que desperdício. Não façam isso, crianças. E se fizerem, tentem não serem pegos. De repente, a professora bate na mesa para silenciar a classe, exigindo silêncio e repreendendo os alunos pelas especulações. E então ela questiona sarcasticamente se alguém se daria ao trabalho de forjar documentos e se disfarçar só para estar ali. E aí, vocês fariam? Fariam esse acordo? Com as acusações de falsificação e disfarce, Zeng fica visivelmente nervoso, suando frio. Observando Kia, ele pensa que realmente deseja se dar bem com ela. Mesmo assim, percebe que parece que seu plano não está funcionando e que precisava diminuir a distância entre eles. Kia então repete para si mesma o nome Xiao Zeng. Em um impulso, Zeng tenta iniciar uma conversa. Com uma expressão tímida, ele explica que ainda não pegou seus livros e pergunta se ela poderia compartilhar os dela. Aí o fanboy de vocês aí, ó, adentro. A fenda duvidosa. Depois de pensar um pouco, Kia acaba concordando. Logo as duas se acomodam lado a lado na mesma carteira. Com um sorriso vitorioso, ela comemora mentalmente que a parte mais difícil já foi superada. Enquanto isso, na perspectiva de Zeng, ele se desespera sem saber qual seria o próximo passo. Chega perto e mete a lambida, aquela lambida de cachorro. Ele então considera a possibilidade de fingir um desmaio para cair sobre ela, o que seria muito conveniente. Porém ele se questiona que talvez não consiga lidar com tamanho contato direto. Imagina, cai e já mete os tentáculos na menina. Os tentáculos goloso. Em seguida ele pensa em fazer um anúncio para chamar atenção, mas conclui que a atitude seria estranha demais. A próxima opção é simplesmente tomar a iniciativa e agarrar o rosto de Kia. Eu gosto desse. É um convite direto para a prisão. Porém, assustado com o próprio pensamento, ele recua, imaginando que seria espancado até a morte se fizesse algo assim. Porém, mesmo nervoso, ele sabe que alguém precisa tomar a iniciativa, pois um enredo com duas pessoas passivas não funciona. Nesse exato momento, a Kia do nada dá uma pegada na coxa do camarada, uma avaliada na carne. Surpreso com aquela ação repentina, Zeng fica completamente paralisado, se perguntando o que Kia poderia estar fazendo. O que é eu não sei, mas por favor continue. Em seguida, Kia se inclina em sua direção. Se aproximando do rosto dele, ela perguntava se por acaso ela estava se sentindo bem. Com os olhos brilhantes e um tom sério, Kia observa que ela parecia estar muito nervosa. E então, com uma voz intensa, ela repete o nome de Xiao Zeng. Aquela situação estava deveras complicada. Zeng não conseguia decidir qual seria a melhor maneira de agir. Kia Qingxue o encarava fixamente, enquanto repetia o nome dele, se aproximando ainda mais, continuando a repetir o seu nome. O cara só tá olhando pro pessegueiro, cara safado. Logo em seguida, ela se inclina para beijá-lo, em uma visão intensa. De repente, Xiao Zeng desperta do transe, confuso com o que aconteceu. Tentando disfarçar, ele gagueja que só queria saber aonde ficava o banheiro. Imediatamente se levantando, ele corre para fora da sala, dizendo que precisava usar o banheiro. No corredor, ele se questionava se aquilo foi apenas sua imaginação. O cara tá alucinando, o cara tá até em coma. Nada disso é real, o caso sem pau nunca foi real. Com isso, ele reflete sobre aquela sensação estranha e decide que precisava falar com o Baianan mais tarde. Contudo, o problema mais urgente agora era decidir qual banheiro usar.
Já tá de saia, vai no feminino, né, mano? Só não faz xixi de pé, né? Aí é meio deselegante. Com os olhos arregalados, ele pensa que é impossível entrar no banheiro masculino. Mesmo assim, hesita diante da porta do banheiro feminino. Determinado, ele entra decidido que será apenas dessa vez. Dentro da cabine, ele decide que a partir de agora vai evitar tomar muita água de manhã para evitar essa situação. Nesse momento, a tranca da porta começa a girar do lado de fora. Em choque, o pânico toma conta dele ao perceber que a porta tinha se aberto. Recuando, ele grita querendo saber quem estava ali. Uma voz misteriosa responde que garotas não usam o banheiro daquele jeito e que se quiserem continuação vai ter que deixar o like pro Kazu Senpal-chan.